Olá, tudo bem? Estamos aqui de volta para mais uma quinzena de estudos. Eu sou a professora Nandeara, sou professora da Rede Municipal de Palmas. Esse ano estou como professora do 5º ano da Escola Municipal Monteiro Lobato. E vou estar juntinho com vocês para trabalharmos o componente curricular de língua portuguesa. Então, hoje, nós vamos conhecer os tipos de texto. Vocês acham que tipo de texto e gênero textual é a mesma coisa? Será? Será que quando eu pego um texto, eu consigo identificar que tipo de texto é aquele? Que gênero textual é aquele? E essa diferença? Será que tem diferença? O que é gênero textual? O que é um tipo de texto? Ou será que um completa o outro? Vamos descobrir comigo? Então vamos lá. Tipos de texto. A tipologia textual se configura, caracteriza por estabelecer a estrutura do texto, seu objeto e finalidade. Ou seja, resumidamente, os tipos textuais são responsáveis pela forma como um texto se apresenta. Tem a característica bem definida, tais como vocabulário próprio, tempos verbais, presente, passado ou infinitivo, e as construções frasais. Então, olha só, nós vimos que tipos de texto, eles apresentam uma estrutura. E essa estrutura, ela se caracteriza em quê? A estrutura do texto na construção frasal, na construção na escrita, no tempo verbal, presente, passado ou infinitivo também, e também no tipo do vocabulário. Qual vocabulário ele está sendo utilizado? Então, a tipologia textual tem essa característica. Esse grupo de texto, eles têm essa característica, que é fixa da tipologia textual. Vamos ver alguns? Será que os tipos textuais são só um? Ou será que são mais? São 5 os mais conhecidos. Olha quais são eles: narrativos, descritivos, dissertativos, expositivo e injuntivo. Vocês perceberam que a tipologia textual, ela pode ser dividida em 5, as mais conhecidas, a que a gente mais utiliza: o narrativo, o dissertativo, o descritivo, o expositivo ou injuntivo. Eu tenho certeza que vocês conhecem esse tipo de texto, principalmente o narrativo e o injuntivo. Vocês querem descobrir? Então vamos lá. Gênero textual. Será que é a mesma coisa do que tipologia textual? Vamos descobrir então juntos? São textos que cumprem uma função social em uma determinada situação comunicativa. Eles não têm uma estrutura limitada, definida. Logo, eles são bastante diversos. Além disso, eles podem sofrer algumas modificações ao longo do tempo devido às mudanças da comunicação na sociedade. Então, olha só, vamos recapitular. Tipologia textual, vimos que ela se baseia numa estrutura, né? No vocabulário, no verbo, da construção do texto, da construção da frase. E o gênero textual, como vimos, ele tem uma função social, ele tem um objetivo e ele não é limitado, não tem apenas um modelo, 2, 3, eles são ilimitados. E também ele pode acontecer modificações dependendo da comunicação social. Então, olha a diferença de gênero textual para tipos de texto. A tipologia é a estrutura de acordo com que aquele texto é apresentado. Gênero textual é a finalidade dele no meio da sociedade. Tem essa função social, a função de comunicação. Estão entendendo? Estão compreendendo? Vamos continuar? Dentre os gêneros textuais, temos diversos: conto, crônica, artigo, resumo, receita culinária, carta, diário pessoal, propaganda, biografia, novela, dicionário, resenha, poemas, e-mails, bula de remédio, bilhete, poesia, convite, lendas,
entrevistas e entre outros. Conseguiram perceber a diferença? Quando a gente falou em tipologia, 5. Quando viemos falar em gênero, inúmeros, dependendo da necessidade na sociedade. O bilhete, por exemplo, uma carta, por exemplo, ele tem uma estrutura, sim, mas ela tem uma função social. Vocês conseguiram perceber? Vamos continuar com o nosso estudo? Estão gostando? Então vamos lá. Vamos conhecer o primeiro tipo do texto, a narração. A narração é um tipo de texto que conta uma sequência de fatos, seja elas reais ou imaginárias, nos quais os personagens atuam em um determinado espaço, no decorrer de um tempo. O texto narrativo, ele baseia na ação que envolve personagens, tempo, espaço e conflito. Apresenta uma determinada estrutura. Que estrutura que é essa? A apresentação, que também nós conhecemos como introdução, a complicação, que está dentro do desenvolvimento, o clímax e o desfecho. E os seus elementos? Dentro desse texto, dessa narração, o que precisa ter? Narrador, enredo, espaço, personagens e tempos. Conseguiram perceber? O texto narrativo, ele tem uma estrutura. Ele narra os acontecimentos, que podem ser reais ou imaginários. Narra um fato, um ocorrido. Ele tem uma estrutura, ele tem introdução, desenvolvimento, clímax e o desfecho. E dentro dessa narração tem os elementos, o espaço, o enredo, o personagem e o tempo. Então, essas são as características de um texto narrativo. Será que vocês conhecem textos narrativos? Conhecem algum exemplo? Eu tenho certeza que sim. Vamos conhecer alguns? Romance, novela, conto, crônica, fábula, história em quadrinho e relato pessoal. Esses são alguns exemplos de textos narrativos. E eu tenho certeza que os que vocês mais conhecem é fábula, história em quadrinho e conto. Conto de adivinhação, conto de fada. Acertei? Eu acho que acertei. Estão conseguindo entender? Estão compreendendo? Vamos conhecer então um texto narrativo? Texto narrativo, fábula. Uma raposa esfomeada passou por uma latada e viu uns cachos de uva muito apetitosos. Estas uvas parecem muito suculentas, pensou ela. Tenho que comer. Tentou apanhá-las, saltando o mais alto que pôde, mas foi em vão, porque as uvas estavam fora do seu alcance. Então desistiu e afastou-se, fingindo-se desinteressada, exclamou. Pensei que estavam maduras, mas vejo que agora ainda estão muito verdes. Quem conhece essa fábula? A raposa e as uvas. De quem fez essa fábula? Esopo. São as fábulas de Esopo. Nós sabemos que as fábulas, elas apresentam uma moral. Qual é a moral dessa história? Não te enganes a ti mesmo e as coisas que não dão certo para você. Então, se você acha que não deu certo para você, não tenta se enganar. Essa é a moral da história, né? Muito bem. Então, viram o texto narrativo? Será que esse texto narrativo tem uma introdução? Tem um desenvolvimento? Tem um clímax? Tem um desfecho? Será que tem os elementos de uma narrativa? Personagens, tempo, espaço? Vamos ver se tem? Acompanhe comigo, por favor. Analisando o texto narrativo fábula. Personagem. Tem sim um personagem. Quem é? A raposa. O lugar, o espaço, embaixo de uma parreira. Lá no texto está como uma latada. Qual é o conflito? A raposa tenta pegar as uvas e não consegue. E o desfecho? Como que aconteceu a história? Como que tudo ocorreu? A raposa finge-se desinteressada pelas uvas e desiste. Então, o desfecho foi ela desistir, não querer. Apresenta narrador.
apresenta, o narrador ele observa o ocorrido e conta como que aconteceu. E o enredo, qual é o tema? Uma raposa que vê uma parreira, tenta pegar as uvas e não consegue e desiste. Conseguiram perceber os elementos da narrativa e a estrutura da narrativa dentro do texto fábula? Ficou fácil agora, não ficou? Então nós vimos que tem personagem, espaço, o conflito que é aquele momento que deixa a raposa bem angustiada, que é quando ela tenta pegar e não consegue. O desfecho, como tudo se encerra, como tudo termina. No caso, ela desistiu, ela não quis e se fez de desinteressada. Apresenta o narrador e tem o enredo, que é o que conta a história. Estão compreendendo? Estão acompanhando? Então vamos continuar? Nós já vimos aí um tipo de texto, texto narrativo. Vamos conhecer outro? Esse também vocês vão gostar. Olha só. Dissertação. É um tipo textual que consiste na defesa de uma ideia, por meio de argumentos e explicações. Esse tipo de texto tem como objetivo central a formação de opinião do leitor. Assim, ele é caracterizado por tentar convencer o interlocutor, que é a pessoa que recebe a mensagem, que ouve a mensagem, sendo, nesse sentido, argumentativo. A estrutura do texto dissertativo tem introdução, desenvolvimento e conclusão. Vamos ver, então, o texto dissertativo. Nós vimos que ele é um texto que trata de um conteúdo, de um tema, e ele tem o objetivo central de formar a opinião do leitor, a formação da opinião do leitor. Carta argumentativa, dissertação argumentativa. Professora, o que é uma carta argumentativa? É quando eu escrevo uma carta para uma determinada pessoa, para um determinado órgão, que vou falar sobre um determinado assunto, ou uma reclamação, ou uma sugestão, e vou usar os argumentos para me convencer aquele leitor. Essa é uma carta argumentativa. E uma dissertação? É quando eu falo sobre um tema, por exemplo, a pandemia. Se eu falo sobre a pandemia e eu uso argumentos para convencer o leitor que a minha opinião é que está correta, que o que eu estou falando é o que está certo. Então, essa é a diferença entre carta e dissertação. Certo? Entendido? Tudo bem até agora? Podemos dar continuidade? Então, vamos lá. Eu trouxe um exemplo de um texto dissertativo, que é uma carta argumentativa. Florianópolis, 18 de maio de 2015. Prezado senhor Silva, como leitor assíduo da sua revista Saúde, em primeiro lugar, venho agradecer o benefício que os artigos publicados vêm proporcionando à minha família. Muitas das dicas fornecidas conseguimos colocar em prática e, dessa forma, melhorando consideravelmente nosso bem-estar. No último número da revista, lemos uma matéria sobre os perigos que o excesso do sal na alimentação pode provocar à saúde. É fato que já tínhamos algum conhecimento sobre o assunto, porém, não em detalhes. Como nossa família está sempre em busca de uma boa vida mais saudável, desejamos também colocar em prática algumas dessas dicas. Ocorre que o sal já faz parte da nossa vida há tempos e não se encontra com tanta facilidade receitas que não utilizem o sal. Sendo assim, solicito a gentileza de, se puderem, publicar receitas de pratos onde possamos substituir o sal por outra erva, outro condimento, que não prejudiquem a nossa saúde. Atenciosamente, o leitor. Vamos analisar para ver se realmente dentro desse texto tem os elementos de uma dissertação? Vamos lá. Analisando a carta argumentativa. Quem escreveu? Quem é o remetente? O leitor. Para quem a carta foi escrita? O destinatário, o senhor Silva. Por que foi escrito? Porque ele viu uma publicação da matéria sobre o perigo do uso do sal em excesso. Esse foi o motivo dele ter escrito. Qual foi a solicitação? O que ele pediu? Que publicasse receitas, que usasse ervas ou condimentos
na substituição do sal. E olha o argumento. Qual argumento ele usou para convencer o pessoal da revista? Não é fácil encontrar receitas que não utilizem sal. Conseguiram entender? Conseguiram perceber? Vamos para o próximo. Texto expositivo. Olha só o que é o texto expositivo. O texto expositivo é um tipo de texto que visa a apresentação de um conceito, de uma ideia. O objetivo central do locutor, que é a pessoa que está emitindo, o emissor, é explanar, explicar sobre um determinado assunto. Seminários, artigos acadêmicos, palestras, entrevistas, resumo e fichamento. Vamos para a próxima? Injunção ou instrucional. O texto injuntivo ou instrucional está pautado na explicação, no método, para a concretização de uma ação. Ele indica o procedimento para realizar algo. Com isso, a função é transmitir para o leitor mais do que um simples informações. Visa, sobretudo, instruir e explicar. Olha só o texto injuntivo ou instrucional. Qual é a principal função dele? Instruir, explicar como executar algo. Perceberam? Exemplos de textos injuntivos. Receita culinária, bula de remédio, manual de instruções, regulamentos, propagandas. Viram aí? Vamos conhecer o outro. Olha esse texto, bem legal. Texto injuntivo instrucional, manual de instrução. 7 passos da lavagem das mãos. Primeiro, coloque um pouco de sabonete nas mãos úmidas, esfregue as palmas das mãos, uma na outra, esfregue os dedos para lavar cada um deles, esfregue as unhas na palma da mão, esfregue a parte de trás das mãos, enxague com água em abundância, com cuidado, seque bem as mãos com uma toalha limpa. Viram aí o texto instrucional? Perceberam? Ele está me ensinando ao quê? A lavar as mãos de maneira adequada, que nós sabemos que nós estamos hoje vivendo por uma nova era, um novo momento, uma pandemia, né? Então, esse processo de lavar as mãos da maneira adequada vai nos auxiliar a manter saudáveis. Certinho? Conseguiram entender? Perceberam? Vamos dar continuidade, então? Vamos lá? Texto descritivo. O texto descritivo é caracterizado pela criação de uma imagem em que o escritor descreve algo, que pode ser uma pessoa, um animal, um acontecimento ou um lugar. O leitor, por sua vez, consegue idealizar aquela imagem mentalmente. Olha que legal, hein? Esse eu sei que vocês vão gostar. Do texto descritivo. Como o nome já diz, ele descreve alguma coisa, ele descreve algo, uma pessoa, um lugar. Vamos então conhecer um texto descritivo? A família Repinica. A família Repinica tem vovó Maricota, que conta anedota e tricota. As anedotas da vovó Maricota Repinica são anedotas muito velhas, iguais a ela. Vovó Maricota se veste assim: chapéu de marinheiro, short de escoteiro, camisa de babadinhos e chuteira de goleiro. E aí, conseguiu criar essa imagem na sua cabeça? Conseguiu visualizar a vovó aí? Ela é legal? Ela é animada, divertida?
Será que a sua imagem, a imagem que você criou, está parecida com a imagem do texto? Posso mostrar para você ver? Então vamos lá, vamos ver a imagem da vovó. Olha só, a vovó com um chapéu de marinheiro, com uma camiseta de bordado, um short de escoteiro e a chuteira, tricotando. Foi essa a imagem que você fez na sua mente? Parecida com essa senhora que você está vendo no sofá? A nossa aula está chegando ao fim, espero que tenham gostado e não se esqueçam, todo o nosso material de estudo, as nossas aulas online estão disponíveis na plataforma Palmas Homeschool. Um grande abraço, bons estudos e até a próxima aula.